número 3. É um texto bem conhecido. E hoje eu fui pela manhã levar minha filha no hospital, né? Porque ela tem consulta hoje, a Mileninha. Aí, glória a Deus, né, irmão? Deus tem feito coisas extraordinárias. E a médica ali deu a notícia e falou: tá tudo bem, tá tudo subindo. Eu falei: isso mesmo, plaqueta já está 100 e poucos mil. Aí liberou ela até para fazer tratamento, né, de dentário, porque não podia, porque senão sangra aí. Mas graças a Deus tá tudo ok. Ela só está triste porque não pode comer açaí ainda. Falei: filha, fique em paz. Glória a Deus, amém? Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhe dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olha para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar nele, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata e nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Deu um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando viram caminhando e ouviram louvando a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa. E ficaram perplexos, admirados. Correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João, e não afastaram-se deles. Amém? Pode se assentar. Senhor nosso Deus, Pai querido, fala conosco, fale e não te cales, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus da glórias, precisamos ouvir a sua palavra. Deus de misericórdia, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus. Glória a Deus. Irmãos, esse aqui é um texto que todos nós conhecemos e já ministramos algumas vezes. Porém, o Senhor falou ao meu coração, não estava ali no hospital, Deus falou de uma maneira, e eu quero passar tudo aquilo que o Senhor nos comunicou. Porque nós vamos ver que este acontecimento, ele está inserido dentro de um contexto do Pentecoste. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver que há a descida do Espírito Santo, e os apóstolos estão cheios do Espírito Santo. Esse é o primeiro milagre a ser realizado depois da descida do Espírito Santo. Depois que eles recebem o Espírito Santo, os apóstolos sabem da responsabilidade que eles têm com o poder que Cristo liberou para eles. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis minha testemunha, tanto na Judeia, em Samaria, em toda a terra circunvizinha. E o nome do Senhor Jesus tem toda a autoridade, pois ele é o Filho de Deus. E nós vamos ver que a Bíblia vai dizer, porque esse milagre, ele acontece no nome de Jesus. Nós vamos ver que Filipenses capítulo 2 vai dizer que foi dado a ele um nome sobre todo nome, aonde toda língua vai ter que confessar
que Ele é Senhor, e todo joelho vai se dobrar diante dEle. Ele também deu uma ordem para a igreja antes da sua morte, e Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, colocarão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Em meu nome expulsarão o demônio. E a preocupação que nós vemos de todos os cristãos do primeiro século é o quê? Era que o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, fosse glorificado. A mesma forma é nós hoje. A nossa preocupação tem que ser em glorificar o nome de Jesus, e não ao homem, e não trazer a glória para si. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com os rapazes, e ali nós falando de Bíblia, né? E eles lá são afastados, tomando cerveja, fumando cigarro lá, e eu falando com eles de Bíblia. Parei e conversei, porque tem uns amigos meus que é do mundo, amigos que eu conheço, são drogados, e eu paro para conversar e eu não estou nem aí, irmão. E aí eu estava até explicando para eles, eu falei: imagine Jesus vindo nos dias de hoje, e lá no fluxo pregando o evangelho. Vai passar um monte de crente, iria dizer: se Jesus aí está desviado, sim ou não? Mas Jesus fez isso, Ele comeu com publicano e pecador, pregou o evangelho. Aí eu falei para ele a respeito do sal da terra e a luz do mundo, né? Aí ele falou: mas a gente tem que ser a diferença. Eu falei: sim, mas você não pode deixar de parar e pregar para quem está precisando. O que você não pode é ter comunhão. O crente pode ter amizade com o ímpio, mas não pode ter comunhão. Não adianta você dizer que todo dia você está pregando para drogado, que todo dia você está lá, aí tu vai acabar junto com eles desviado, tá? Então é ir lá e pregar uma vez ou outra, você para, conversa e prega o evangelho. Então a preocupação deles era sempre de glorificar o nome de Jesus. E esses cristãos, irmão, foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eles foram cheios da presença de Deus. Só que mesmo cheios da presença de Deus, esses cristãos ainda guardavam os costumes, a tradição da oração. Nós vamos ver que, por exemplo, eles oravam, a tradição da oração era de manhã, à tarde e às 6 horas, às 3 da tarde, de manhã às 9, às 3 da tarde e às 6 horas. Também tinha um momento de oração. Nós vamos ver lá Salmo capítulo 55, o verso de número 17. Salmos de número 55, o verso de número 17, vai dizer aqui, olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 55, verso 17. Ele vai dizer assim, pela manhã ao meio-dia e à noite clamo angustiado, e Ele ouve a minha voz. Então, eles tinham esta tradição de orar, né? 2 vezes, perdão, irmão, falei 3, mas é 2 vezes ao dia. Era pela manhã e na parte da tarde, às 3 horas da tarde. Nós vamos ver que Daniel, capítulo 6, versículo 10, também tinha a tradição de orar. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no andar de cima, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, e orava 3 vezes ao dia. 3 vezes, Daniel. É 3 vezes mesmo, eu falei. É 3 vezes mesmo. 3 vezes, é porque estava na cabeça, eu esqueci. Então Daniel, ele orava. Aqui em Atos dos Apóstolos, Atos também dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 30. Olha o que diz, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o versículo 30. Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa, por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde, de repente um homem vestido com a roupa resplandecente apareceu diante de mim. Então esses judeus, eles mantêm a tradição da oração, o costume de orar,
o costume de buscar a presença de Deus, mas eles já tinham vivido o Pentecoste, estava cheio da presença de Deus, irmãos. Aí o que nós aprendemos com isso? Nos dias de hoje, irmão, é que tem muito crente que ele se enche no congresso, ele se enche na festividade, mas ele não quer mais saber de orar. Ele diz: já estou farto, já estou cheio. E não, irmão, a vida do crente é vida de oração. Jesus, lá em Lucas capítulo 18, ele deu uma ordem, e se ele deu uma ordem, orar é um mandamento. E ele disse a parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Você quer viver milagre? Tenha uma vida de oração. Você quer ser um milagre na vida das pessoas? Tenha uma vida de oração. Glória. Esses apóstolos, eles tinham uma vida de oração. E nós vamos ver que apesar de não falar diretamente do Espírito Santo, mas nós vamos ver o Espírito Santo atuando aqui. Nós vamos ver o Espírito Santo atuando através da vida dos apóstolos. Sabe o que Deus falou comigo? Deus quer usar muitas pessoas aqui nesse lugar. Deus quer transformar a vida de pessoas nesse lugar. Mas é necessário nós começarmos a ter uma vida de oração, a ter uma vida de entrega, a ter uma vida de compromisso com as coisas de Deus. Oh, glória a Deus. Aí, irmão, eu estava aqui, isso aqui me chamou a atenção, porque o texto diz assim, ó: certo dia por volta das 3 da tarde. Essa tradução aqui não ela é boa, mas só que o correto mesmo é: Pedro e João subiam ao templo. Porque se fala Pedro e João subiam ao templo, quer dizer que essa ideia dá a ideia que eles sempre subiam. Porque quando fala assim, certo dia, dá a entender que certo dia eles resolveram ir. Não, não é certo dia eles resolveram ir. Eles tinham costume de ir. Então eles subiam ao templo. Mas o que eu vejo aqui, que é os dois unidos. O que eu vejo aqui? Que uma vida cheia do Espírito Santo me faz viver em unidade com o irmão. Me faz viver em unidade com a igreja. Queremos ver milagre, mas não queremos viver em unidade com a igreja. Porque quando nós olhamos aqui, ó, Pedro e João, eles são vistos juntos, irmãos, por diversas vezes na Bíblia. Primeiro, eles eram sócios no negócio da pesca. Lucas capítulo 5, versículo 10. Segundo, eles prepararam a última Páscoa dos judeus em Lucas capítulo de número 22, o versículo 8. Jesus manda Pedro e João correram para o sepulcro na manhã do primeiro dia da semana, no domingo. João capítulo 20, versículo 3. E ministraram ao samaritano que creram em Jesus, em Atos capítulo 8, versículo 14. E eles, uma vez que viviam na plenitude do Espírito Santo, os discípulos de Jesus, eles deixaram de competir por grandeza e finalmente passaram a trabalhar juntos. Irmãos, nós temos que ter compromisso com a igreja de Cristo. Eu não entendo esse negócio. Até o irmão, nós cheguei aqui, aí ele falou assim: pastor, ontem eu vim aqui, não tinha culto. Aí eu fui lá em outra igreja. Tá certo, isso mesmo. Agora o que eu não admito é crente que faz parte da igreja ter culto na sua igreja e ele em outra. Aí ele acha que Deus está abençoando ele. Isso é o pior. Isso é o pior. Porque ele acha que o ir à igreja, ele acha que muda a vida dele. E não é o ir à igreja, é compromisso com a palavra de Deus. É compromisso com Cristo. Eu não falo ninguém aqui, pode ir aonde você quiser. Mas se você tem um compromisso com a tua igreja, você não pode ter esse desfeito. Paulo disse: não deixais as vossas congregações como é costume de alguns. Você entendeu isso aqui? E nós temos que começar a amadurecer e a crescer e ver por que algumas coisas na nossa vida não andam. É porque eu não tenho compromisso com a igreja local. E não dá para me dizer que eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo se eu não tenho compromisso com a igreja local.
Porque uma vida cheia do Espírito Santo me traz unidade. E é capaz ainda de ir a outra igreja, ainda falar em línguas, rodopiar e dizer que é o Espírito Santo. É capaz de a pessoa fazer isso. E ela roda e fala assim, ó, Deus me tomou. Tomou não. Tomou não. Cuidado com isso. Você está enganado. Eu estou te falando da palavra de Deus. Eu não creio em nada que seja fora da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é a verdade. Nada mais além disso. O Espírito Santo nunca vai te libertar daquilo que a Bíblia não está dizendo. Ah, pastor, mas no monte me falaram isso. Problema do monte. Fica com a Bíblia. Compromisso com a palavra de Deus. Compromisso com a igreja. Compromisso com a igreja local. E eu não estou falando só de ir em outros lugares, mas compromisso também com a igreja local. Porque tem gente que ele não vai, mas também não tem compromisso. Que ele não faz isso que eu estou falando. Ele não vai em outra igreja. Ele não vai, mas ele não tem compromisso com a igreja. A unidade, olha o que o texto diz. Pedro e João subiam no templo. Por quê? A Bíblia diz que em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que a igreja crescia na comunhão, no partir do pão e nas Como que a igreja crescia? Na comunhão e na Você quer ver milagre de Deus? Tenha comunhão. Você quer ver poder de Deus manifestando na sua vida? Tenha comunhão. Salmo 133 diz o quê? Quão bom, suave é que os irmãos vivam em união. Porque a Bíblia diz que reino subdividido não subsiste. Mas sabe o que acontece, irmão? Muitos crentes estão atrás de evento. E eu posso dizer uma coisa? Posso dizer? Toda a verdade, sem chorar. Eventos espirituais geram espiritualidades eventuais. Acabou o evento, acaba a espiritualidade. Aí é que eu entendo que muitos pregadores, quando diz, chega congresso de irmãs de mocidade, eles dizem assim: pastor, acabou o congresso, vai sair todo mundo, irmãs vazias, jovem vazia. É isso. Porque tem crente que infelizmente só está firmado em evento. É por isso que se você vê todos os congressos de todas as igrejas, você pode olhar a foto, o infeliz está lá. Irmão, tem crente que só vive evento. Estou te falando. Tem crente, e o pior que hoje, irmão, não adianta você fugir, porque é pior que hoje, que você vai à igreja, o povo tira foto. Aí está lá o abençoado. Aí com a cara de pau ainda vem passando. Não vim porque eu estou doente. Uma vergonha na cara, irmão. Você olha em todo... tem irmão que eu já vi fazer curso de teologia, de colocar, de postar. Eu faço curso disso, eu faço curso daquilo, eu faço curso daquilo, e eu só vejo evento. Eu não vejo um compromisso com a igreja local. E quando eu não tenho compromisso com a igreja local, eu não vou ver milagre. Aí nessa conversa que eu estava tendo com meus amigos, aí ele falou assim: pastor, por que a gente não vê mais milagre na igreja? Justamente por causa disso. Por que a gente não vê mais poder de Deus na igreja? Justamente por causa disso. Sabe por quê? Pode olhar a igreja de antigamente. A igreja de antigamente, irmãos, os pastores exageravam? Sim. Eles tinham exagero? Tinha, sim. Mas só que, irmãos, o povo pelo menos tinha mais compromisso. Porque eles falavam: se tu sair em outro lugar, tá de banco. E o povo tinha medo de ir em qualquer lugar, né? Sim ou não? Só que era exagero e é errado isso. Isso é errado. O pastor jamais pode fazer isso. Só que a gente quer? Cristo nos chamou à liberdade, irmão. Cristo chamou você à liberdade. Só que você tem que saber exercer a sua liberdade. E às vezes, irmãos, a falta sua de compromisso faz com que você não viva o poder e a plenitude
do Espírito Santo. Mas hoje é noite profética, não é não? Hoje é noite de libertação, sim ou não? Glória a Deus, palavra boa para nos libertar, palavra boa para colocar nós no eixo, irmão, e ter um compromisso com a vida de oração. Isso não pega só vocês não, pega eu também. Oh glória a Deus, que muitas vezes a gente está lá, não quer orar, fica se distraindo com outras coisas, e Deus está dizendo, no momento em que você se colocar de oração, de compromisso com a minha palavra, eu vou fazer um milagre, eu vou ter libertação. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro está subindo, e quando Pedro está subindo, a Bíblia diz que Pedro, ele vai olhar, e o fato de Pedro notar esse paralítico já é o poder do Espírito Santo, porque muitas pessoas passavam ali, e Pedro também já passou diversas vezes ali, e nunca chegou para curar aquele homem. Pedro também passou várias vezes, os apóstolos passou várias vezes, mas nunca chegaram para operar um milagre, porque há um tempo determinado para todas as coisas. E eu quero te dizer, hoje chegou o dia. Talvez você está há muito tempo na igreja, você está tanto tempo na igreja e a tua vida não está mudando, mas Deus te trouxe aqui para te libertar e dizer, hoje chegou o momento da libertação. Oh glória, aleluias, glória a Deus, aleluias. É a evidência do Espírito Santo. Irmãos, nós vamos ver que a Bíblia, ela fala, dá muitas referências para nós vivermos em unidade. Olha o que diz lá, 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Olha o que Paulo diz, nós estamos aprendendo aqui sobre a unidade. Irmãos, suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros, e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unido em pensamento e propósito. Glória a Deus. Quer mais? Quer mais? Filipenses capítulo 4, versículo 2. É Bíblia, irmão. Mas Filipenses capítulo 4, versículo 2. Agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam os seus desentendimentos. Tem crente aí emburrado com o outro? Tem crente que está deixando de ter compromisso com a obra por causa do outro? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, resolva as questões de vocês. Mas eu quero que vocês vivam em união. Eu quero que vocês vivam no mesmo propósito. Eu quero que vocês vivam na mesma oração. Eu quero que vocês vivam num só propósito. E quando você começar a viver num só propósito, Deus vai manifestar o poder. Vai ter milagre, vai ter cura, vai ter libertação. A tua casa vai estar com Jesus. Oh glória a Deus, você vai ver o que vai acontecer. Aí é o que diz a Bíblia, que quando eles estão entrando no templo, Pedro vai enxergar esse coxo, esse homem que está lá mendigo, esse homem que está pedindo esmola. Pedro vai observar ele, e sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz, vamos ler capítulo 3, o versículo de número 2 até o versículo de número 6. Vamos ler. Glória. Atos 3, capítulo 2. Vamos fazer a leitura aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Então 3, versículo 2. Camila. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhe dinheiro.
versículo 4. Pedro e João se voltaram para ele. Olha para nós, disse Pedro. Versículo 5. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Versículo 6. O Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e ande. Olha que coisa interessante aqui. Esse homem, ele era carregado e colocado na porta formosa. Essa porta é chamada porta de Nicor. É com ouro e ouro de Corinto que fala, né? E revestido de Corinto. Então era uma porta bela, era um lugar estratégico. Por quê, pastor? Porque segundo Joséfo, ele diz que havia no templo sacrifício da manhã e da tarde. 2 vezes eles sacrificavam o sacerdote. Então esse homem era levado nessa porta porque era um ponto estratégico. Porque muitos judeus vinham de toda parte para oferecer sacrifício ao Senhor. Então era um lugar bom para ele ficar. E ele está lá, ele já era acostumado a pedir esmola. Ele já era acostumado. Todo mundo que passava, ele pedia esmola. Quando ele viu Pedro e João, ele foi pedir também. Mas Pedro olhou para ele e disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Glória a Deus. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus, aleluia. Que coisa linda isso aqui, irmão. Glória. As igrejas precisam aprender isso. E você que está aqui nesta noite também vai aprender isso aqui nesta noite. Nesta igreja eu não ofereço para você ouro e prata. Eu não ofereço para você carro importado. Eu não ofereço para você casa na praia. Mas o que eu tenho, o que a gente tem, a gente te oferece. Sabe o que? Em nome de Jesus, levanta e anda. Glória. Aleluia. Sabe o que é isso, pastor? Diga, o que é isso, pastor? Diga, o que é isso? Os apóstolos ofereceram algo muito mais valioso para esse coxo. Oh, glória! Jesus te trouxe aqui para dizer para você: o que eu tenho para você é muito mais valioso do que ouro, do que prata, do que dinheiro, do que esmola. Porque eu quero te dizer uma coisa: esmola acaba. Camila me salvou, glória. Esmola acaba, irmão. Dinheiro acaba, mas a presença de Deus, ela permanece na vida do crente para sempre. Oh, glória. Aleluias. Glória a Deus. Irmão, isso é interessante isso aqui. Porque nós vamos ver que o homem é mendigo, nós vamos ver que o homem está pedindo. E os judeus, eles desprezaram a palavra de Deus. Eles desprezavam a palavra de Deus. Por quê, pastor? Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Eles desprezavam a palavra de Deus. Olha: não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor seu Deus os abençoará grandemente na terra que lhe dá com herança. Versículo 7. O Senhor seu Deus, se contudo houver algum israelita pobre em sua cidade, quando chegarem à terra que o Senhor seu Deus lhe dá, não endureçais o coração e não feche a mão para ele. Tem crente pão duro aí? Versículo 8. Versículo 8, pode pôr. Ao contrário, sejam generosos e emprestem-lhe o que for necessário. Esse homem, ele fazia parte do povo judeu. Então, na verdade, ele não deveria nem estar ali mendigando. Por quê? Porque o povo deveria abençoar eles. Mas olha que coisa interessante. A igreja já é generosa, sim ou não? Porque em Atos capítulo 2 diz que ninguém tinha falta de nada. Eles cuidavam dos órfãos, dos pobres, da viúva, sim ou não? Só que Pedro está vendo ele mendigando e podia dar para ele o quê? Esmola, mas ele não vai dar. Glória. Porque tem gente que não está precisando de esmola. Tem gente que não está precisando, irmãos, de dinheiro. O que eles precisam é palavra.
Deus. Aí tem crente que diz: ai, a igreja não me ajuda. Ai, a igreja não me ajuda. Você não está precisando de dinheiro. O que você está precisando, sabe o que é? Levanta e anda. Por que muitas pessoas não querem levantar e andar? Por que algumas pessoas não querem o levanta e anda? Sabe por que muitas pessoas não querem o levanta e anda? Porque estão acostumadas a depender dos outros. É favorável para elas viver de esmola. Como que é que um governo tem o povo na mão? Dando esmola. E por que não põe levanta e anda? Sabe por quê? Porque quando tu levantar, você vai começar a ter responsabilidade. E sabe o que acontece? O ser humano tem a síndrome de Adão. Glória, eu não faço por causa da Eva. Foi a Eva, a mulher que o Senhor me deu. Então está na hora de você levantar e andar e começar a assumir a responsabilidade. Oh glória, por quê? A partir do momento que esse coxo se levantasse, ele já não podia mais mendigar no templo. A partir do momento que ele se colocasse de pé, ele não poderia mais ficar mendigando no templo. Por quê? Porque agora ele vai ter que andar, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que fazer. Então, oh glória, muitas pessoas acham muito bom a zona de conforto. Sabe o que é? Vem gente aqui na minha casa, vem gente fazer isso pra mim, vem pessoas toda vez que eu tô, vem cá, ô bebezinho de pastor, ô bebezinho, tu não é bebê, tu já é velho de crente, 10 anos, 15 anos de crente, ainda continua todo dia na porta do templo, mendigando. Mas hoje Jesus tem uma palavra para você: levanta e anda. Eu não tenho ouro, não tenho prata, glória, aleluia. Hoje em dia as igrejas não podem mais dizer não tem ouro e nem prata, porque nós vemos igrejas luxuosas, sim ou não? Mas não tem mais levanta e anda. Oh glória, não tem mais levanta e anda. Oh glória, porque Pedro vai dizer levanta e anda, só que Pedro vai pegar na mão dele. Pedro vai pegar na mão dele para que ele dê um salto. E qual que é a mão? A mão é para ajudar. A gente ajuda. Você quer se levantar? A gente ajuda. Nós não temos só palavra profética, mas nós temos uma mão que ajuda. Só que você vai ver que quando ele dá um salto, Pedro solta ele, e aí ele sai andando para o templo. Glória, aleluia. A Bíblia diz assim, ó: levai a carga um dos outros. Mas depois, Paulo vai dizer mais adiante, mas depois cada um vai dar conta de si. Oh glória, levanta e anda. Hoje a palavra profética para você é: levanta e anda. Deus vai te tirar dessa vida de paralisia, desta vida de paralisia espiritual. Deus vai te levantar hoje aqui. Glória a Deus, receba essa palavra. Aleluia. Pedro pegou na mão, porque ele aprendeu com Jesus. Jesus pegou na mão da filha de Jairo e disse: Talita cumi, a ti eu te digo, levanta. Jesus pegou na mão da sogra de Pedro, glória, e levantou a mulher. E hoje Jesus pega na tua mão e diz: levanta, glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Deixa eu dizer para você, oh glória, deixa eu dizer para você, aquele homem levantou, irmão Antônio, e foi para o templo, porque ele não podia entrar no templo, ele não podia adorar no templo. Mas hoje você tem a liberdade, você pode entrar, você pode adorar, você pode glorificar. Jesus vai te levantar, não é para você ficar andando para lugares que ele não quer que tu vai. Jesus vai te curar,
te libertar, não é para você com seus pés ir em lugar que Ele não quer. Faça igual o coxo. Eu quero caminhar para mim ir para o templo, para mim adorar a Deus, para mim se levantar. Glória. Aleluias. Aleluias. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Que naquele mesmo momento o homem ficou de pé. O milagre foi completo. Jesus não vai fazer algo na sua vida pela metade. Jesus vai fazer completo. Eu quero te dizer, todos, na frente de todos, Jesus vai mostrar para todos que Ele te curou. Jesus vai mostrar para todos que Ele te libertou. Glória a Deus. Porque o texto diz que Ele se levantou, que esse homem se levanta. Aleluia. A Bíblia diz, o versículo 7 e o versículo 8, a Bíblia vai dizer isso. A Bíblia vai nos informar isso. Glória a Deus. Capítulo 3, Atos do Apóstolo, versículo 7, vai dizer: então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. O versículo 8, para a gente dar glória, deu um salto e se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando, louvando a Deus. Olha lá, entrou no templo com eles. O versículo 9, põe aí, Camila, glória a Deus. Quando viram caminhar, ouviram louvar a Deus, põe o 10, glória. Todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa. Eita glória, aleluia. Reconheceram, não era aquele homem, não era aquele homem caído, não era aquele homem coxo, não era aquele homem viciado, não era aquele homem drogado. E agora está andando, está pregando, está louvando, está pregando, está louvando, está pregando. Glória. Alabaçaio des, rabacalamassúbia. Eita Deus da glória. Eita Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Ei, todo mundo vai ficar perplexo com o que Deus vai fazer na tua vida. Todo mundo vai ficar perplexo. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar. Mas aprenda esses princípios que nós falamos aqui hoje. Tenha comunhão com a igreja. Tenha uma vida de oração. E para de ficar dependendo dos outros. Se levanta, porque Deus já te levantou aqui. Fica aqui esse negócio não de ai, se não fez para mim, também não vou fazer. Tá parecendo Chaves, irmão. Chaves não, Kiko. Se não for jogar bola, eu vou levar minha bola embora. A síndrome do Kiko, né? Tem a mãe Dona Florinda, né? E tem um filho, o Kiko, que era para ter amadurecido, mas ainda está menino. Crentes que eram para estar aqui, ó, voando, irmãos. Tem pessoas aqui que já era para estar voando, já era para ser um pastor, uma missionária, tá pregando, mas por causa da meninice, sabe o que acaba fazendo? Fica no mesmo lugar. E ainda é capaz de colocar a culpa na igreja, dizer: a igreja não me olha. Não, você que é menino, você que é criança. E Deus não unge criança. Deus não dá nada para criança, porque criança perde o controle das coisas. Oh glória. É pastor, mas fulano era e desviou. Aqui diz que quem é ungido não pode desviar. Pode. Saul rejeitou o chamado. Glória a Deus. E quem escolheu Saul foi Deus, não foi o homem. Se você aprendeu que o homem escolheu Saul, é mentira. Porque não foi o homem, foi Deus. O povo queria um rei, mas Deus falou. Tanto que Samuel, quando chega em Saul, ele diz: portanto Deus teria confirmado o seu reino, mas você agiu negligentemente. A culpa foi sua. Então pega essa palavra. Deus vai mudar a tua história,
você vai sair saltando daqui, glorificando a Deus. Porque Deus, a palavra de Deus é poder, e Deus pode fazer o impossível. Porque esse homem, ele é coxo desde a tua infância. Ele não é alguém que andou e ficou coxo. Ele é alguém que é coxo desde a infância. Ou seja, algo ímpor. Mas para Deus, tudo é possível. Tem uma palavra de Deus, levanta aí, anda. Oh, glória a Deus, aleluia. E o teu testemunho, o seu testemunho de vida, quando Deus te levantar, glória a Deus, a tua vida vai ser inspiração de sermão. Porque quando aquele homem começou a andar, Pedro vai pregar o teu sermão, e ele vai dizer para os fariseus: está vendo esse aqui? Quem se levantou? Porque as pessoas pensaram, ficaram perplexas e ficaram admiradas. E Pedro disse: ei, com coisa que nós fizemos isso pela nossa própria sabedoria, pela nossa própria dedicação, não. Foi Jesus o Nazareno que fez tudo isso, glória. Quando as pessoas olharem para você, você vai dizer: ei, não foi força minha, não foi porque eu sou bom, não foi porque eu sou o cara, não foi porque eu sou a mulher de Deus, não. Foi porque Jesus de Nazaré, Ele me libertou, Ele me curou, oh, glória, aleluias. Oh, glória a Deus. Tem cura hoje aqui nessa noite, quem crê? Tem libertação nesta noite aqui, quem crê? Deus vai mudar a tua história. Mas aprenda através da palavra de Deus. Irmãos, ande pela palavra, porque ela vai fazer você prosperar. Deus disse a Josué: medita na minha lei de dia e de noite, porque ela vai fazer você prosperar. Você acha que o salmista diz à toa no Salmo 105, 109, 119, 105, né? Que ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você acha que isso aí é de bobagem? Porque se lâmpada é a palavra de Deus, ela ilumina o meu caminho. Ela ilumina meu caminho. Salmo 119, verso 105. Isso. Então, irmãos, é isso que é a palavra de Deus. Ela é lâmpada, ela é luz. Ela vai te guiar. Você está no escuro, a palavra vai fazer assim, ó, para você. Só que sabe qual que é o problema? O povo não quer mais a palavra. O povo acredita mais em revelação de homens do que na palavra de Deus. Só que tem um monte de papagaiada por aí, irmão, te levando para caminho de destruição. Mas Deus quer mudar a tua história e tirar você dessa paralisia espiritual. Deus quer te levantar, porque a partir do momento que Ele te levantar, você começa a ter responsabilidade. Está andando, está caminhando, agora te vira, meu filho. Oh, glória. Ou você quer sempre ficar dependendo dos outros? Você quer sempre depender dos outros para ir para Jesus? Você quer sempre que o povo fica te mendigando? Aí Jesus volta, sabe o que vai acontecer? Tu fica. Porque aí você vai falar: ninguém veio me buscar. Ninguém veio me buscar, não veio mesmo, você vai ficar. Porque os que vinham te buscar já foi com Cristo. E nós estamos vivendo o último tempo da igreja. É o último tempo, irmão. É só você ver o que está acontecendo. É só você ver o que está acontecendo no nosso mundo. A coisa está, ó, só estamos esperando o último soar da trombeta. Esta é a palavra profética para a tua vida, amém? Pode aplaudir a Jesus? Todo mundo aqui é crente, né? Tudo bênção de Deus. Se coloque sobre os pés. Vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra. Amém? Que os irmãos, que o Espírito Santo continue falando ao coração de cada um, né? Que o Espírito Santo continue falando no seu coração. E que você venha meditar e crescer nessa graça e no conhecimento
do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, só domingo agora, né? Sábado tem consagração com as irmãs. E amanhã tem visita. Isso, amanhã tem um culto no lar da nossa irmã Andressa. Nós vamos sair daqui 7h30, né? 7h30 estaremos aqui. Amanhã nós vamos lá na casa da nossa irmã Andressa fazer o culto no lar, tá bom? E no sábado tem consagração com as irmãs, às 9 da manhã. E à noite, as irmãs vão responder carta? Não, né? Não, né? Domingo, nós estamos aqui com a consagração, primeiro pela manhã, escola bíblica dominical, e depois o culto com a família, amém? Venham, vai ser bênção do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, por essa palavra. Pai querido, que o Senhor continue falando ao coração de cada um, de cada irmão, Senhor. Espírito Santo, Deus da glória, nós cremos no poder da sua palavra. Nós cremos que foi falado em milagres e nós cremos ainda em milagre, Pai. Senhor, em nome de Jesus, opera na vida de cada um, Senhor. Pai querido, abençoando, que eles saiam debaixo da tua bênção, debaixo, Senhor, meu Deus amado, Deus da glória, da tua palavra, Pai. Que nada venha atrapalhar, Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. Que nada venha atrapalhar, Pai querido, a vida dos irmãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe e guarde, para a glória do teu nome, amém. Jesus, receba a bênção, que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirma dizendo? Está encerrado, aplauda Jesus, amém, glória, Deus abençoe.